Meus queridos irmãos, nós estaremos falando sobre o Deus encarnado, conforme o texto que lemos em Isaías capítulo 7, mas também em outras referências que estaremos citando ao longo da nossa temática. Mas primeiro eu quero introduzir, lembrando aos irmãos do que se trata o texto que lemos. Então, à medida que nós abrimos as nossas Bíblias no livro de Isaías, Isaías é talvez o livro do Antigo Testamento que mais fala de Jesus. Porque aí nós vamos encontrar o livro dos Salmos, nós vamos encontrar o Pentateuco, nós vamos encontrar outros livros, outros profetas falando, mas talvez o mais messiânico dos profetas tenha sido Isaías. Quando nós analisamos o contexto do capítulo 7 de Isaías, para que seja importante para a nossa compreensão, nós vamos perceber algumas coisas, os irmãos vão acompanhando comigo, eu vou ajudando você a entender. No versículo 1 de Isaías 7, a gente vai perceber que Judá, uma parte do reino da nação de Israel, está em crise. A gente vai perceber no versículo 2 que o rei de Judá na época, chamado Acás, ele está preocupado com a invasão que outras nações estavam planejando fazer com Judá, inclusive a outra parte da nação de Deus, Israel. Nós vamos lembrar que havia ali uma certa divisão, Judá e Israel. Do versículo 3 ao 9, nós vamos encontrar Deus enviando Isaías para assegurar que Deus está no controle. Então Deus envia Isaías para dizer que ele estava no controle de todas as coisas. E no versículo 10, que foi o primeiro versículo que lemos, nós encontramos Deus ordenando que Acás buscasse a ele. Afinal, é isso que Deus faz conosco, Ele nos ordena que busquemos a Deus, né? Só que no versículo 11 e 12, nós vamos ver que Acás demonstra falta de fé. Você vai perceber isso quando ele diz que não vai pedir a Deus um sinal. No versículo 13, Isaías responde a Acás dizendo o seguinte: isso cansa a Deus, no sentido figurado, ninguém cansa a Deus, Deus não se cansa, Deus não se fatiga, mas a expressão do versículo 13 quer dizer o seguinte: a falta de fé do rei Acás em buscar a Deus entristece a Deus. Então, quando nós não buscamos a Deus, Deus sente-se triste. Contudo, no versículo 14, nós encontramos aqui talvez uma das profecias acerca do menino Jesus mais conhecidas das Escrituras, quando Deus avisa para Acás que a partir de uma virgem nasceria o Messias. No versículo 14, nós vamos encontrar este sinal que Deus envia. Nós precisamos perceber o seguinte, irmãos: Deus ordena que Acás peça-lhe um sinal. Acás não pede, e Deus envia mesmo assim. O que é que nós aprendemos com isso? Que as ações de Deus não dependem daquilo que fazemos ou daquilo que não fazemos, e sim da simples vontade de Deus. Tá? Bom, partindo desse princípio, através do capítulo 7 de Isaías, nós vamos então destacar aqui alguns pontos acerca do tema, e não do texto de Isaías, mas do tema, o Deus encarnado. Tá certo? Pode passar, por favor. Primeiro ponto que nós vamos falar hoje: o Deus encarnado foi predito desde a eternidade. Vamos dizer juntos, já que está ali, vocês não precisam repetir, vocês vão dizer comigo. Vamos lá? O Deus encarnado foi predito desde a eternidade. O que significa a expressão Deus encarnado, ou a encarnação de Deus? Essa expressão nós vamos encontrar de uma maneira mais clara no capítulo 1 de João.
Se você quiser abrir a sua Bíblia em João capítulo 1, faça isso porque nós vamos analisar um pouco alguns versículos de João capítulo 1. A expressão Deus encarnado nós encontramos em João capítulo 1, mais precisamente no versículo 14, quando João diz que o verbo se fez carne. Você vai encontrar aí em João 1,14, João explicando que o verbo, que é Jesus, se fez carne, ou seja, encarnou-se, certo? Essa expressão que nós extraímos do texto original, que no Novo Testamento é o grego, essa expressão nos ensina que ninguém criou Jesus. Jesus não foi criado, Ele mesmo se fez carne. Dito isso, queridos, nós vamos entender que o nascimento de Jesus foi uma geração natural, como eu e você fomos gerados, mas uma geração natural com uma intervenção sobrenatural. Então tem muitas diferenças do meu nascimento, do seu nascimento, para o nascimento de Jesus. Nós começamos a compreender desta forma, certo? Outra coisa, sem nenhuma hipótese de depravação ou pecado. O nascimento de Jesus, ele é diferente, porque Jesus foi o único homem que nasceu sem pecado. Aí você vai dizer o seguinte: mas e quanto a Adão e Eva? Eles não nasceram, eles foram criados. Ou seja, o único homem, ser humano, que nasceu sem pecado foi Jesus. Dito isso, nós também vamos aprender mais algumas coisas. Quem é, então, este Deus encarnado? Bom, nós vamos encontrar lá no texto de Isaías 7, aqui no texto de João 1, nós vamos encontrar em todo o Novo Testamento, em todo o Antigo Testamento, alguns títulos, alguns nomes que explicam para nós quem é este Deus encarnado. Por exemplo, lá em Isaías, mais precisamente no capítulo 9, nós vamos encontrar que Deus encarnado é aquele a quem Isaías chamou de Emanuel. Emanuel, extraindo do texto original hebraico, significa Deus conosco. Qual é o significado na prática de um Deus conosco? É o Deus que desce na terra, caminha com os homens como se fosse um homem igual a nós. E ele fez isso na pessoa bendita de Jesus. Por isso, o Deus encarnado. Deus encarnado, um Deus que se viu em forma humana, de carne e osso. Por isso, encarnado, né? Outro título que nós vamos encontrar é o que está em João capítulo 1, que é a palavra verbo, que quer dizer palavra. Mais precisamente, palavra falada. Quando ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então esse verbo trata-se daquele que torna a voz de Deus viva. Então, quando Deus disse que enviaria o seu filho, a palavra de Deus dizendo: enviarei, a virgem conceberá, o verbo estará entre vocês. Então, essa palavra se cumpre na vida de Jesus. Então, é importante que nós entendamos isso, tá? Outros termos, títulos que nós temos também acerca deste Deus encarnado é a palavra Messias e Cristo, que quer dizer a mesma coisa. Messias e Cristo é a mesma palavra. Messias
é uma palavra hebraica. Cristo é uma palavra grega que quer dizer o quê? O ungido do Senhor. O ungido ou aquele que unge. E, obviamente, o nome de Jesus, este nome Jesus, que foi o nome que o anjo disse a Maria e a José, ele se chamará Jesus, é porque Jesus, este nome que é tanto hebraico quanto grego, significa o Salvador. Pense comigo o seguinte: Cristo, o ungido, Jesus, Salvador. Se eu falo Jesus Cristo, eu estou dizendo o ungido de Deus que salva. Percebem? Então, este é o Deus encarnado, mas talvez o termo mais importante que descreva quem é o Deus encarnado é a palavra Senhor. Por quê? Porque Senhor quer dizer literalmente dono. Ele é o dono de todas as coisas. Quem é este Deus encarnado? É aquele que está conosco. É aquele que faz a palavra de Deus se cumprir. É o ungido do Senhor, o escolhido de Deus. É aquele que salva, é aquele que é o dono de todas as coisas. Bom, agora dando uma olhada em João capítulo 1, eu coloquei ali João capítulo 1, versículos de 1 a 4, você pode acompanhar na sua Bíblia, ou se você conseguir ler aqui, eu destaquei algumas expressões que ajudam-nos a explicar melhor o texto. Vamos lá, João 1, do versículo 1 em diante. No princípio era o verbo, mas o texto está querendo dizer o seguinte: no princípio ele já era o verbo. João está dizendo o seguinte: está vendo esse Jesus que nasceu, que viveu, que morreu, que ressuscitou, que vive para sempre? Lá no princípio ele já era o verbo. Depois ele diz assim: e o verbo já estava com Deus lá no princípio. A grande pergunta é: que princípio é esse? É o mesmo princípio que você encontra na primeira linha das Escrituras. No princípio criou Deus os céus e a terra. Jesus está ali, segundo João. Por isso que o primeiro ponto que nós estamos falando aqui é que o Deus encarnado foi predito desde a eternidade. Ele não foi criado, ele sempre existiu. Por isso que ele existe desde a eternidade. Aí João continua dizendo assim: e o verbo sempre foi Deus. Quando ele diz assim, e o verbo era Deus, o texto está querendo dizer, e o verbo sempre foi Deus. Ele não passou a ser Deus, ele não deixou de ser Deus e depois voltou a ser Deus, não. Ele sempre foi Deus. Jesus, quando habita entre os homens, quando ele nasce, cresce, quando ele vive, morre, ressuscita, ali é exposto para a humanidade, justamente a humanidade de Jesus. Mas ele não deixou de ser Deus em momento algum. Por isso, João está dizendo para nós que o verbo sempre foi Deus. Ele continua dizendo o seguinte: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E olha que frase interessante: e sem ele, nada do que foi feito se fez. Por isso que nós chamamos Jesus de o nosso Senhor, porque ele é o dono de todas as coisas. Ele não foi criado, pelo contrário, ele criou todas as coisas, porque ele sempre foi Deus. E por fim, nessa primeira porção de João capítulo 1, João diz assim: ele, o verbo, estava no princípio com Deus, ou seja, ele já estava lá no princípio com Deus, sendo Deus e com Deus. Por isso, queridos irmãos, o Deus encarnado foi predito desde a eternidade. O que é que nós temos aí? Vamos ler juntos? Dá para ler? Vamos lá?
é Você percebe o que essa frase está dizendo? É impossível negar que a nossa salvação foi providenciada antes de nós existirmos, porque desde a eternidade, este Deus encarnado chamado Jesus já existia. Amém? Então, graças a Deus por isso. Vamos para o segundo ponto? Como está ali, vamos dizer juntos? Segundo ponto: o Deus encarnado finalmente nasce. Ele sempre existiu, desde a eternidade. Ele sempre se relacionou com o seu povo. No Antigo Testamento, a gente vê isso o tempo todo. E agora, ele se revela como um homem comum, mesmo sem pecado, mas um homem comum. Através do quê? Do seu nascimento. Então o Deus encarnado finalmente nasce. Agora nós vamos analisar outro texto. Você está em João 1, você volta um pouquinho e vai para Mateus, capítulo 1. Vamos analisar os versículos de 18 ao 23. O Deus encarnado finalmente nasce. Jesus é o nascimento, não sei se está ali, tá, que ultrapassa um mero milagre. Lembra que nós falamos que o nascimento de Jesus foi um nascimento natural, com intervenção sobrenatural. Por que natural? Porque ele foi concebido dentro de um ventre, nasceu como qualquer outra criança, mas concebido pelo Espírito de Deus. Então, um nascimento natural e uma intervenção sobrenatural. Só que, a partir disso, Jesus, ou a figura de Jesus, o nascimento de Jesus, ultrapassa um mero milagre. Não é só um milagre Jesus ter nascido da forma que nasceu, é muito mais do que isso, né? Jesus não apenas prova o milagre divino, ele é a prova de que Deus é fiel ao que diz. O que foi que Deus disse no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias? Que o Messias viria, e ele veio. Então, diante disso, vamos ler Mateus 1, 18 ao 23. Vamos lá. Acompanhe comigo aqui. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo, a intervenção sobrenatural. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ele ainda não havia entendido o que estava acontecendo. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que o Senhor lhe apareceu em sonho. Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Vamos ler juntos o 22? Vamos lá? Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. O que foi que o profeta disse? Leiam o 23, por favor. Olha aí. Quem foi que disse isso? Isaías. O texto que nós já citamos. Tá? Então, este Deus encarnado que finalmente nasce, esse nascimento é muito mais do que um mero milagre. Tem muito mais do que apenas um milagre. Jesus é o nascimento
que consuma o decreto feito antes da fundação do mundo. Deus criou os céus e antes dele criar a terra, ele já havia decidido sobre o Messias. Vocês percebem que é muito mais do que um milagre simples entre aspas, porque o nome Jesus foi escolhido. A gente leu no versículo 21 de Mateus 1, que Deus disse o seguinte: ela, Maria, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Por que não Enzo? Por que não Miguel? Por que não Eric? Tony? Jones? Paulo? Tércio? Por que Jesus? Por que vocês pais colocam o nome dos seus filhos como nós conhecemos? Por que você recebeu o seu nome? Quando seu pai e a sua mãe colocou o seu nome assim como é, qual é o significado disso? Já parou para pensar? Você sabe qual é o significado do seu nome? Quando nós olhamos para Jesus, nós precisamos entender o porquê desse nome. Jesus foi o nome escolhido por alguns motivos, e esses motivos estão inclusos em Mateus capítulo 1, versículo 21. O significado do nome de Jesus diz quem ele é. Quem ele é? O Salvador. É o significado do nome Jesus. O significado diz que ninguém é o Salvador. Ainda que alguém tenha o nome Jesus, mas ele não é Salvador. Somente Jesus de Nazaré é o Salvador. Perceberam? Outra coisa, o significado diz quem ele salva. Quem é que ele salva? O seu povo. Está aí, queridos, no versículo 21. O que é que o nome de Jesus nos ensina mais? O significado do nome de Jesus diz quem ele não salvará. Quem é que ele não salvará? Quem não é o seu povo. Tudo isso em um versículo da Bíblia. E às vezes nós passamos por ele e não percebemos quão rica é a palavra de Deus. Agora, por que Maria foi escolhida? Por que não escolheram Elaine, Jamile, Neide, Zilane, Aline? Por que não escolheram estes nomes? E sim uma mulher chamada Maria, dentre tantas outras Marias que existiam naquela época. Também o texto nos explica, no mesmo contexto de Mateus capítulo 1. Veja só, Maria foi escolhida por alguns motivos, porque Maria representa a imperfeição da humanidade. Enquanto muitos a colocam como perfeita, como imaculada, como a mãe de Deus, o texto diz que ela é imperfeita como eu e você. Porque Maria representa a piedade de quem Deus escolhe. Maria foi a mulher que Deus escolheu. Não apenas porque ela era uma mulher piedosa. Piedoso não quer dizer perfeito. Mas também porque tem a ver com a geração, com a genealogia. Mas, principalmente, porque aquele que Deus escolhe recebe do Senhor a piedade para que faça a diferença no mundo. Maria era pecadora como eu e você, mas ela era uma mulher piedosa, assim como José. E por isso ela foi escolhida. Como também Maria foi escolhida porque representa a instrumentalidade de Deus para os seus propósitos.
para que Deus escolheu Maria e gerou nela um filho. Para que isso? Para se cumprir o que foi escrito. Então veja que Maria é apenas um instrumento, como José, como eu, como você, para os propósitos de Deus. Por isso, queridos, o segundo ponto que nós estamos falando é: o Deus encarnado finalmente nasce como foi escrito. Amém. Então este foi o segundo ponto que nós destacamos acerca do Deus encarnado. Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa, né? Terceiro e último ponto que nós vamos falar nessa noite sobre o Deus encarnado é que quando Jesus vem, ele quebra a sociedade. O mundo é impactado pela vinda de Jesus. Qual é o terceiro ponto, irmãos? Vamos lá. O Deus... Muito bem. Escolha uma área da sociedade. Economia. A economia foi bombardeada quando Jesus veio ao mundo. Escolha outra área. Política. Religião. Qualquer área da sociedade que você imaginar, ela foi impactada quando Jesus veio. Talvez, não necessariamente no momento em que Jesus nasceu, porque muita gente não estava entendendo nada. Mas a partir dos anos em que Jesus vai crescendo, a informação vai chegando, Jesus vai pregando, Jesus vai curando, vai realizando milagres, Jesus vai falando a verdade, o mundo começa a perceber, realmente aquele menino que nasceu é diferente. Por isso, o Deus encarnado, ou seja, Jesus, ele quebra em pedaços a humanidade. Jesus é louvado quando ainda está no ventre. Vamos agora para Lucas, capítulo 1. Nós começamos em Isaías 7, passamos em João 1, Mateus 1 e agora vamos para Lucas, capítulo 1. E a gente vai falar um pouco do 40 ao 44. Maria entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então, Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Estes versículos trazem algumas informações. Por exemplo, no ventre, versículo 41, acabamos de ler, já existe uma vida. Portanto, aborto é crime. Simples assim. Porque aquilo que está no ventre já é uma vida. Você quer ver uma outra coisa? Ainda o 41 e 42. O Espírito nos enche para louvarmos a Deus, que na pessoa de Jesus ainda está no ventre. Versículos 41 e 42. E o 43. Há uma grande diferença entre o Senhor Jesus e a sua mãe. Há uma grande diferença. Versículo 43. E de onde me provém, quem está falando isso é Isabel. E de onde me provém que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Você percebe que há uma diferença? Quem foi visitar Isabel não foi o Senhor, foi a mãe do Senhor. Ou seja, já havia o reconhecimento ainda no ventre de que o Salvador foi gerado
pelo Espírito de Deus. Jesus não nasceu para acabar com Roma. Na época, Roma era o império que tinha as suas políticas, tinha o seu pensamento, não perseguia tanto religiosamente falando, a não ser quando algum movimento religioso ia de encontro ao pensamento romano. No entanto, muitos achavam que Jesus veio para tomar Roma e ali fazer um novo reino de paz apenas naquele lugar. Só que Jesus ele não veio para vencer Roma. Jesus ele não veio para resolver o problema daquele povo. Aquele menino Jesus que nasceu, ele não foi providenciado, ele não foi enviado por Deus para resolver o nosso problema. Jesus, ele não nasce nos corações de ninguém. Essa expressão popular é uma das coisas mais erradas que eu já ouvi. Jesus nasceu uma vez só, numa manjedoura. Ele veio resolver o problema do pecado da igreja. Ele não veio resolver o problema do dólar, do preço do café, da gasolina. Ele não veio resolver a perseguição na Coreia do Norte, na China, no México, no Brasil. Não, ele não veio resolver isso. Ele não veio tirar um governante do poder e colocar aquele que você gosta. Não. Ele não veio curar a sua enfermidade, não. Ele não veio resolver o seu problema, o problema da nossa igreja, não. Jesus nasceu, queridos. Ele não veio para ser um bebê fofo e cheiroso, como é o seu filhinho, a sua filhinha. Não. Sabe para que ele veio? Só uma imagem fala. Ele veio morrer por cada um de nós, que somos o seu povo. Tem pessoas aqui entre nós que não são crentes, mas talvez vocês sejam eleitas do Senhor. E nós rogamos a Deus que seja isso verdade. Nós rogamos a Deus que a imagem deste bebezinho, que não veio para fazer ninguém rir, pelo contrário, ele veio nos fazer chorar, porque somos pecadores e merecíamos o inferno. Que essa palavra nos consuma neste Natal, muito além de comida na mesa, comunhão com a família, e tudo isso é muito bom, muito além de uma árvore de Natal, que também é muito bom, muito mais do que presentes que são trocados, mensagens, lembrancinhas, mas que nós possamos lembrar que, muito diferente de um bom velhinho, nós estamos falando de um bebê que veio com uma missão a ser cumprida, e ela foi, sem que nós fizéssemos nada. E ele veio, nasceu, cresceu, ele mostrou para sua própria mãe que ele era o Senhor da sua própria mãe. Ele mostrou para a sociedade que sem ele nós estamos perdidos. O nosso Senhor Jesus, ele teve um Natal conturbado. Natal quer dizer nascimento. Jesus não nasceu na Unimed. O dia que ele nasceu foi uma confusão, um sofrimento. Jesus nasceu em um cômodo de uma casa onde os animais comiam e dormiam. Ele já nasceu conturbado, o seu nascimento foi difícil. Ele teve uma vida complicada. Ele foi perseguido várias vezes. Tentaram matar Jesus várias vezes. Mas a morte de Jesus já estava certa. Jesus teve uma morte, inclusive, horrível. Um homem justo, santo, sem pecado,
morreu como se fosse um criminoso, como se fosse o pior dos pecadores, entre dois pecadores, verdadeiros pecadores, mas ele sem pecado. Jesus teve um Natal conturbado, uma morte horrível, mas ele teve uma ressurreição soberana. Ninguém ressuscitou Jesus, foi ele mesmo. Mas estamos aqui, agradecendo a Deus, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre.